Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Como foi o final de semana de vocês? Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, certo? Nossas aulas vão ser de português e matemática. Já estamos quase finalizando o nosso módulo 3. Hoje nós iremos ver sinônimo e antônimo, certo? Mas também a tia vai passar umas atividades para vocês como uma revisão do que nós estudamos nesse módulo 3, certo? As atividades vão estar... Hoje nós vamos ver sinônimo e antônimo da página 69 até a página 71. É uma breve explicação e 4 atividades, certo? Mas o restante das atividades vão estar da página 75 até a página 82. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, é só chamar a tia Irla no privado, tá certo? Para assim nós finalizarmos o nosso módulo 3 de português, ok? Vamos lá? O que são sinônimos? Gente, sinônimos são palavras escritas de formas diferentes, mas que têm o mesmo significado ou semelhante, certo? Mesmo sentido. Você falar uma coisa e falar uma outra palavra e ter o mesmo sentido aquela palavra. Vamos supor, diga assim, hoje eu estou muito feliz, hoje eu estou muito alegre. E outra pessoa disser, mas hoje eu estou com bastante felicidade, estou contente. Quer dizer a mesma coisa, são os mesmos sentidos. É a mesma coisa de você dizer que a pessoa está calma. Olha como aquela pessoa está tranquila, mas outra pessoa pode dizer, como aquela pessoa está calma. Você está tão calma hoje. São palavras diferentes, mas com o mesmo significado, não é isso? Ou parecidos. Nós vamos começar na página 69, certo? E também falar sobre caridade, bondade, são essas palavras que são muito parecidas, tá bom? Nós vamos ter uma questãozinha para responder aqui nessa página, certo? Lê a capa dos livros a seguir. Nós vamos ler aqui a capa. Ciência, descobertas, teorias e experimentos divertidos. Temas instigantes explicados de forma clara e objetiva em 30 segundos. E a outra capa? Minhas primeiras experiências, certo? Vocês vão me dizer, marque um X na alternativa correta sobre estas palavras. Experimentos e experiências, né? Isso, nós vimos essas duas palavras. Numa capa tem escrito experimentos e na outra tem escrito experiências. Elas apresentam significados semelhantes entre si? Elas apresentam significados diferentes? Experimentos e experiências, gente, são a mesma coisa, né? Só que a primeira capa tá assim de uma forma mais explicativa, dizendo que vão fazer experimentos e que serão mais rápidos, mas a outra capa é de uma forma didática para as crianças mais pequenas, né? Para os menores, falando sobre as primeiras experiências, certo? Elas têm o mesmo significado, né? Um significado semelhantes. É ali que eles vão fazer os experimentos, as experiências, vão descobrir, vão ter descobertas sobre algo novo, tá certo? Então, vocês vão marcar qual quadrinho que vocês vão marcar? O primeiro ou o segundo? Eles são semelhantes ou são diferentes? A Tirla acabou de explicar, eles são semelhantes, não é isso? E nós vamos falar também sobre antônimos. Sinônimos são sentidos iguais ou semelhantes, não é isso? Tem o mesmo sentido ou semelhantes. E antônimos são palavras que apresentam sentido contrário entre si. Ou seja, uma palavra é contrária de outra, certo? Claro, escuro, perfeito, imperfeito, comum, incomum, certo? Essas são as palavras. Coragem, medo, né? São palavras que são antônimos, têm um sentido diferente, certo? Sentido contrário, ok? Eu vou ler aqui um textinho para vocês. 3 noites de medo. Cecília acorda no meio da noite, ouve ruídos e com eles surgem os medos. Precisa vencê-los a qualquer custo. Enchendo-se de coragem, dirige-se àquela porta misteriosa e abre-a. E
Quem sabe os mistérios que se escondem na escuridão? Certo, gente? Ó, vocês vão marcar lá. Tem duas palavrinhas, medo e coragem. Olha aí, são antônimos, né? Elas apresentam significados contrários entre si ou elas apresentam significados semelhantes? Elas apresentam significados contrários, não é isso? Medo, coragem. Coragem é diferente de medo. Medo, você tá ali numa situação que você tá temerosa, que você não conhece ali, você tem medo de ir. Já a coragem, você vai enfrentar aquela situação. Seja no escuro ou seja no claro, você vai enfrentar aquela situação. Então, você tem coragem de enfrentar aquilo ali. Então, elas têm sentido contrário, certo? Para indicar o antônimo de palavras, podemos acrescentar no início de algumas palavras o IN ou o IM, que foi o exemplo que a tia Irla deu lá no começo. Um antônimo de perfeito, imperfeito, você coloca o IN na frente, certo? E comum e incomum, que você coloca o IN na frente de incomum, certo? Nós teremos atividades lá na página 71, falar bem rapidinho para poder explicar as outras atividades, tá certo? Essas aqui são relacionadas a sinônimos e antônimos, ok? Questão 1. Relacione os pares de sinônimos pintando-os com a mesma cor, certo? Vocês vão relacionar os pares. Tem lá casa, após, questionar. E na outra coluna tem pergunta, residência e depois. Vocês vão relacionar os pares pintando-os da mesma cor. Vamos supor, casa, você pinta de vermelho. Aí a outra palavra da outra coluna, que é sinônimo de casa, vocês vão pintar da mesma cor, certo? 2. Contorne em cada quadro a palavra que não apresenta significado semelhante aos demais, certo? Tem 3 quadrinhos lá, um azul, um verde e um rosa. Então, vocês vão pintar em cada quadrinho, vocês vão circular em cada quadrinho a palavra que não apresenta significado semelhante, certo? Que não é sinônimo de nenhuma dessas outras palavras. 3. Reescreva as frases substituindo cada palavra em destaque por um antônimo. Faça os ajustes necessários. Eu vou dizer a primeira para vocês. Tem lá a frase, a criança dormiu. Vocês vão colocar o quê? A criança acordou. É o antônimo de dormir, é acordar, certo? Porque é o contrário, ok? E depois vocês vão fazer nas outras 2 frases. 4. Relacione os pares de antônimos. Do mesmo jeito que vocês fizeram na primeira questão dos sinônimos, vocês vão fazer na 4 dos antônimos. Vão pintar de formas iguais as palavras. Lá na primeira coluna tem delicado, tolerante, paciente. Na segunda tem intolerante, impaciente e indelicado. Vocês vão marcar da mesma cor, relacional, pode ligar ou pode pintar, tá certo? Da forma que vocês quiserem fazer. Agora nós vamos lá para a página 75, certo? Que nós vamos dar uma olhadinha no que nós vamos fazer, que é tipo uma revisãozinha do nosso módulo 3 de português. Ou seja, hoje nós finalizamos o módulo de português, certo? Português terminamos hoje. Hoje é a última aulinha de português. A tia Irla tem muita atividade? Tem, mas nós temos essa semana para terminar, tá certo? A tia Irla tá só dando uma passadinha aqui para mostrar para vocês que só faltam essas atividades. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, ou então dá uma olhadinha lá no livro, dá volta algumas páginas que tem lá explicando bem direitinho, tá certo? Da página 75 começam nossas atividades. Nós vamos ter a questão 1, que é completar o diagrama de acordo com as imagens. Tem lá as imagens e vocês vão escrever o nome de cada imagem dentro do diagrama. E depois vocês vão completar as frases utilizando as palavras do diagrama. A letra A tem o tracinho, é onde vivem as formigas. Onde vivem as formigas, vocês sabem? Muito bem, as formigas vivem no formigueiro. Então vocês vão completar como a letra A? O formigueiro é onde vivem as formigas, certo? Até aí tudo bem, né? Tem a questão 2, que vocês vão ler um trecho de reportagem e enumerar os parágrafos. Lembram que nós estudamos os parágrafos?
É aquele espacinho que você dá em alguns textos, não são em todos, viu? Então tem lá um texto para vocês treinarem a leitura de vocês, certo? Quem quiser me mandar vídeo lendo o texto, pode enviar o vídeo para a tia, tá? Vocês vão ler esse texto e enumerar, colocar com números onde vocês encontrarem parágrafos, certo? Todos os parágrafos do texto vocês vão enumerar. Página 77, terceira questão. Observem com atenção as letras e os números do teclado de um celular abaixo. Vocês vão observar do teclado aqui do celular, ó. Esse aqui é o teclado de um celular. Vocês vão observar. Depois, vocês vão escrever as palavras seguindo a numeração indicada de cada letra. O primeiro é o exemplo. Olha aqui, o primeiro tem lá, o livrinho de vocês. Esse aqui. Ó. Tem lá a numeração, então em cada letra tem uma numeração embaixo, certo? Vocês estão vendo aí no livrinho de vocês, não é isso? Então, vocês vão lá. O número 10. Número 10 é a letrinha P. O número 4, letra R. Número 3, letra E. Número 12. O número 12 ele colocou duas vezes, então são SS. E o número 11 é... Cadê? Letra A. Então, nós escreveremos a palavra pressa e de acordo com esse modelo, vocês vão fazer as outras palavrinhas, certo? Questão 4, na página 78, olha, vocês estão vendo que é rapidinho, é uma questão por página, certo? Vamos brincar do jogo dos 7 erros? Observe as cenas a seguir e contorne na primeira cena cada uma das 7 diferenças que existem entre elas. Ó, tem 2 cenas aqui, certo? A número 1 e a número 2. Então, vocês vão circular na número 1 o que falta na número 2, certo? O jogo dos 7 erros. Agora, escreva o nome das imagens que você encontrou apenas na primeira cena, de acordo com os quadros a seguir. Olha, nós vamos ver os nossos acentos que nós estudamos na aula passada. Acento agudo e acento circunflexo. Vocês vão escrever essas palavras aqui, certo? Prestando bastante atenção. Vocês vão circular as imagens e depois escrever o nome de cada imagem aqui no quadrinho. Quais são as que têm acento agudo e quais são as que têm acento circunflexo, tá? Questão 5 da página 79. Ligue cada imagem ao nome que a representa. Vocês têm lá, olha aqui, ó. Tem bola, cachorro, pipa. Vocês vão ligar e na outra coluna tem cachorro, bola, criança. Vocês vão ligar o que cada uma representa. Qual o sinônimo de cada palavra, certo? Olha aí, nós acabamos de ver esse daqui. Esse daqui é bem fácil para vocês, nós acabamos de ver aqui. Numa coluna tem bola, cachorro, criança, bola, cachorro, pipa, criança e lousa. Na outra tem todos os nomes e vocês vão colocar o nome aqui do sinônimo, certo? Ó, escreva o sinônimo de cada palavra acima, para isso use as palavras abaixo. Olha aqui, ó, tem um guia aqui para vocês, certo? Olha aqui, desse ladinho aqui, tem um guia para vocês. Vocês vão ligar cada imagem ao seu nome, bola para bola, cachorro para cachorro, e depois vocês vão colocar essas palavrinhas nesses espaços aqui, os sinônimos de cada palavra, certo? Questão 6, página 80. Veja as imagens e complete as expressões com os pares de antônimos, certo? Lembrem que antônimo são os sentidos diferentes, certo? O contrário, ok? Ó, tem aqui a imagem de 2 copos. Ó, esse copo aqui tá o quê? Cheio. E esse copo tá o quê? Vazio. Olha aí, a tia Irla já disse a primeira para vocês. O restante vocês vão fazer igual, tá certo? Vocês vão dizer um antônimo de cada figura, ok? E depois escolham um par de antônimos e escrevam uma frase. Olha a frase bem elaborada e bem bonita, certo? E página 81, sétima questão. Observe a história em quadrinhos a seguir. E depois escreva no caderno um texto sobre a história em quadrinhos. Produção textual, certo?
vocês vão fazer isso aqui no livrinho, no caderninho de vocês. Vão olhar todas essas imagens e escrever uma história bem bonita. E por último, a nossa última página. Página 82. Recorte de jornais e revista, palavras com acento agudo e palavras com acento circunflexo. Depois, escolhe as palavras no espaço a seguir. Acento agudo, o grampinho da vovó. E acento circunflexo, o chapeuzinho do vovô. Certo? Vocês vão procurar palavras e colar as palavras aqui. Palavras com acento agudo nesse lado, palavras com acento circunflexo desse lado, certo? 9. Agora vamos brincar com o jogo das frases. Para isso, destaque as fichas lá do material complementar, da página 3 e 5, certo? Ó, as fichas da página 3, aqui, ó, certo? E da página 5, ok? Para nós fazermos esse jogo em casa, olha aí. Você deve formar frases juntando 3 fichas do mesmo animal. Vocês vão lá pegar as fichinhas, vão juntar 3 fichas de cada animal e formar uma frase. Vocês podem estar colando no caderno de vocês, tá certo? Essas frases. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Daqui a pouquinho tem aula de matemática. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês não quiserem colar as frases lá no caderno de vocês podem ficar utilizando essas fichas para poder brincar em casa, tá certo? Formando frases e depois até confeccionar outras fichas para poder fazer essa brincadeira mais divertida, tá bom? Até já!